O último episódio da nova temporada da série X-Men 97 está impressionante. A história começa nos mostrando um breve resumo de toda a história do Apocalipse, desde o dia que ele nasceu, passando pelo momento que Charles Xavier falou que a mãe do Apocalipse era uma pessoa muito sábia, pois estava certa em tê-lo jogado no lixo, pois ele é o maior lixo da humanidade. Mesmo com tanto sofrimento, o Apocalipse nunca desistiu. Na verdade, o sofrimento lhe deu forças para continuar tentando destruir tudo que ele odiava, e sua história chegou até o momento que ele conseguiu invadir o corpo do Gambit. Por um breve momento, Gambit teve o controle de seu próprio corpo com novos poderes, se casou com a vampira através daquele ritual estranho, até que os X-Men conseguiram intervir e, com a ajuda da própria vampira, que por acaso revelou ser uma telepata muito mais poderosa do que Charles Xavier, Gambit foi salvo e a consciência de Apocalipse foi trancada dentro do corpo dele. Mas isso ainda não terminou. O grupo Fator X, que trabalha para o governo dos Estados Unidos, resolveu se aliar ao Cable para destruir o Gambit, pois essa é a única maneira de parar Apocalipse. Cable fala que sempre foi criado com um único objetivo em sua mente: destruir Apocalipse, não importa o que aconteça. O primeiro mutante do mundo não pode se esconder dele, não interessa que tenha invadido o corpo de outra pessoa. Cable explica para o pessoal do governo que a consciência do Apocalipse está dentro do corpo do Gambit e está emitindo uma assinatura de energia celestial. Essa assinatura está aumentando cada vez mais, e mesmo que Xavier tenha conseguido trancafiar a consciência de Apocalipse dentro do corpo do Gambit, é questão de tempo até que a consciência saia de lá e tome o controle do corpo de uma vez por todas. Dra. Cooper então perguntou para o Cable qual seria o próximo passo, e ele disse que a única maneira para derrotar o Apocalipse é eliminando o Gambit. Enquanto isso, Vampira, o Fera e o Noturno foram até o fundo do mar encontrar a antiga nave do Apocalipse, aquela mesma nave que eles estiveram milhares de anos atrás. Com toda facilidade eles invadiram o lugar, e mesmo depois de milênios sem utilizá-la, Hank McCoy conseguiu reacessar a placa-mãe e reativou a nave inteira. Vampira então nem perdeu tempo e perguntou para a inteligência artificial como eles podem derrotar Apocalipse, mas a inteligência artificial respondeu que Apocalipse foi forjado pela vontade celestial. Se eles tentarem eliminá-lo, eles arriscarão ofender poderes além da compreensão deles. O Fera diz que aprecia a preocupação da nave, porém eles estão ali para proteger um amigo deles, e como um último aviso, a inteligência artificial os alerta de que todos aqueles que entram no santuário sagrado não podem sair sem pagar um preço. De repente, então, aquele mesmo lugar que o Apocalipse entrou para ganhar seus poderes apareceu na frente dos amigos, e a vampira decidiu entrar. Ela quer fazer de tudo para salvar o Gambit, e enquanto ela tentava invadir aquele lugar e chegar até o cristal, sua pele começou a ser destruída. Enquanto isso, lá na nova torre do Charles Xavier, Ford percebeu através dos radares que o grupo do Fator X acabou de chegar. O escudo já foi erguido ao redor do prédio inteiro, e o professor Xavier entrou em contato com a Dra. Cooper dizendo que sabe que ela não quer fazer isso. A mulher disse que ele está certo, porém ele não lhe deu outra escolha. Eles estão com uma arma de destruição em massa em suas mãos, mas o professor Xavier a corrigiu, dizendo que essa arma na verdade é o Remy LeBeau, conhecido como Gambit. Ele já foi contido e a Dra. Cooper tem que confiar no professor Xavier, mas ela disse que não está falando a respeito do Gambit, ela está falando a respeito da ameaça dentro do corpo dele. O professor Xavier deveria entender que o seu sonho de convívio entre humanos e mutantes deve ser maior do que a vida de uma única pessoa. E o Xavier então respondeu que a Dra. Cooper é que não entende o sonho dele. Dra. Cooper então dá o ultimato. Ela fala que sempre só tentou ajudar os mutantes a conviverem com seres humanos, mas se o professor Xavier não fizer o que ela quer agora, ela vai ter que agir à força. E o professor Xavier simplesmente disse que os X-Men não vão desistir nem obedecer a nada. Dra. Cooper então terminou a ligação e mandou todos se prepararem para invadir a torre. Um de seus ajudantes falou que se fizer isso, ela vai estar declarando guerra contra os mutantes, mas a Dra. Cooper falou que não, na verdade é apenas contra Charles Xavier. Ela então ordenou que Cable desativasse aquele escudo, e utilizando seus poderes, Cable conseguiu realmente desativar o escudo, e Scott Summers, junto de Jean Grey, falaram que apenas uma pessoa no mundo poderia ter feito isso: o filho deles, o Cable. Ele está dentro daquela nave, e
o Wolverine já está pronto para começar a lutar. Ele vai poder derrotar 2 inimigos com um único golpe. O ataque vai começar imediatamente. Seres humanos estão preparados com protótipos da Sentinela para atacar os mutantes. Bishop e Polaris ficaram perto do lugar onde o Gambit estava deitado para protegê-lo. E Polaris garantiu ao Bishop que, mesmo que tenha trabalhado para o governo, ela sempre foi uma X-Men e vai fazer de tudo para ajudá-los. Enquanto o ataque acontecia, Jean Grey e o professor Xavier se perguntavam onde estava a vampira, e o professor falou que mesmo utilizando o cérebro ele não consegue encontrá-la. Ela parece estar em alguma outra dimensão que fica longe do alcance do cérebro. Vemos que nesse momento ela estava naquele mesmo lugar onde Apocalipse conversou com um ser celestial. Esse mesmo celestial chamado Esson disse para a vampira que ela não pertence àquele lugar. Ele tentou afastá-la, mas ela lutou para continuar ali, e o celestial continuou dizendo que aquela coisa que está dentro do corpo dela também não pertence a ela. Depois removeu e destruiu o cristal. Vampira então disse que veio até aquele lugar pois essa era sua última esperança. O homem que ela ama foi tomado pelo monstro que esse celestial criou, e Esson fala que a vida apenas avança graças ao sacrifício de outras vidas e não através da piedade. Ou seja, para que a vida avance, Apocalipse é necessário. Se o amigo da vampira não conseguir sobreviver, o mundo se tornará mais forte com a perda dele. Vampira começa a chorar e diz que Esson só fala isso pois ele nunca conheceu o Gambit. Ela então tentou atacá-lo, mas a força de um ser celestial nem se compara à força dela. A mulher nem ao menos consegue se mover, e Esson diz que ela está tentando lutar contra o impossível. Mas Vampira responde que é isso que você faz pelas pessoas que você ama. Suas palavras fizeram sentido para o Esson e disse que já que é assim, existe um único caminho para que ela prove o que acabou de dizer: o sacrifício. Ela deve trocar a vida dela pela vida do Gambit. Vampira então disse que pelo Gambit ela faria qualquer coisa, e Esson lhe garantiu que por causa disso então ela vai ter o que procura, o poder necessário para uma última batalha. Noturno e o Fera estavam esperando por ela do lado de fora do santuário, quando de repente Vampira saiu completamente transformada, cheia de energia celestial. Ela agora é um ser praticamente imparável. Os dois ficaram muito felizes e o Fera disse que ela precisa ir embora, eles irão encontrá-la daqui a pouco. Vampira então deu um abraço no Noturno e agradeceu por tudo que ele fez, por sempre ter mantido a fé. A mulher então foi embora e o Noturno então perguntou para o Fera o que aquela nave disse. Ninguém pode entrar no santuário sem pagar o preço. Enquanto isso, os ataques estavam acontecendo lá na torre dos X-Men. Os mutantes do Fator X conseguiram trabalhar em equipe e criaram um gigantesco buraco na torre para invadi-la. Tempestade, trabalhando junto com o Ford, conseguiu simplesmente derrotar todas as sentinelas controladas por seres humanos. Cable saltou do alto da nave e, utilizando seu objeto letal aumentado por seus próprios poderes, abriu um buraco no teto da torre e conseguiu invadir o lugar. Ele bateu de frente contra seus próprios pais e o Ciclope disse que não quer ter que lutar contra seu próprio filho, mas se tiver que pará-lo, ele vai fazer isso. Jean Grey fala que eles podem parar o Apocalipse e salvar o Gambit ao mesmo tempo se trabalharem em família. Mas Cable fala que ele não pode fazer isso. Gambit é apenas uma única vida e Apocalipse vai eliminar bilhões de vidas. Cable não vai desistir até que ele esteja destruído. Enquanto isso, Wolverine foi atacado pela Psylocke e pelo Arcanjo, mas no final das contas havia um outro Wolverine. Aquele primeiro era apenas o Morfo disfarçado. Eles vão lutar contra esses dois mutantes ao mesmo tempo. O líder do Fator X estava utilizando seu jato para disparar mísseis contra o jato que a Jubileu estava utilizando, mas ela agiu de maneira impressionante. Quando estava prestes a ser acertada por um desses mísseis, ela se ejetou para fora do jato e utilizou seus poderes para guiar o míssil do líder do Fator X de volta até a nave dele, e graças a isso ela conseguiu escapar. O líder do grupo ficou impressionado. Nesse momento também, os outros membros do Fator X chegaram até o lugar onde Polaris estava defendendo o Gambit junto com o Bishop, e a luta começou imediatamente. É um combate impressionante, mas ao mesmo tempo não faz sentido. Todo aquele lugar ao redor é construído por metal. Lorna podia ter utilizado essas placas para destruir esses mutantes instantaneamente, mas resolveu esquecer que pode fazer isso. Quando ela estava prestes a ser eliminada, Gambit acordou para ajudar os dois, e infelizmente ele não tem mais aqueles superpoderes impressionantes que tinha no último episódio. Ainda assim, eles trabalharam em equipe e conseguiram vencer.
Dra. Cooper percebeu que a mente do Gambit não vai aguentar muito tempo e perguntou o que o Cable estava fazendo. Ele disse que estava ocupado lutando contra seus próprios pais. Eles são poderosos, não dá para derrotá-los tão rapidamente. A luta entre eles também é impressionante. Cable conseguiu destruir os óculos do Ciclope e utilizou seus poderes para explodir o andar inteiro onde ele estava e caiu diretamente onde estava Polaris e os outros. Ele derrotou a filha de Magneto como se não fosse nada e depois se aproximou do Gambit para fazer o que tem que fazer. O Professor Xavier chegou nesse momento para tentar impedi-lo, mas Cable pediu desculpas e efetuou um disparo contra a mente do Gambit. O Professor Xavier ficou em choque, todos chegaram logo depois e Ciclope perguntou o que seu filho acabou de fazer. Todos estão extremamente tristes e Cable avisou a Dra. Cooper que acabou, ele fez o que tinha que ser feito. Mas de repente os olhos do Gambit se abriram, uma energia impressionante tomou conta do corpo dele e Apocalipse começou a se formar. Ele agora controla completamente o corpo do Gambit. Sua energia celestial foi 100% restaurada. Ele está gigantesco, muito mais poderoso do que todos. Cable disse que isso não pode ser, não era para isso ter acontecido. E Apocalipse fala para todos que são idiotas. Isso é o que sempre esteve escrito que aconteceria. Jean Grey não consegue ler a mente do Gambit. Apocalipse tomou o corpo dele completamente. Cable tentou atacá-lo para derrotá-lo, mas seus disparos não fazem o menor efeito. Ciclope pede para que seu filho pare e tenta alcançar a mente do Gambit dentro do corpo, mas não funciona. Apocalipse diz que eles confundem fraqueza com virtude. É por isso que eles vão perder e também é por isso que eles sempre perderam. Com um único golpe, Apocalipse derrubou todos os X-Men. Nenhum deles é páreo para sua força incomensurável. O único que Apocalipse poupou para poder humilhá-lo foi o próprio Professor Xavier. Nesse momento então, todos os X-Men começaram a acordar. Apocalipse transformou todos eles em seus Cavaleiros do Apocalipse. E agora, Apocalipse diz que os X-Men são dele. O Professor Xavier ficou em choque e implorou para que Apocalipse libertasse os X-Men, mas ele disse que esperou milênios por esse momento. O momento em que o professor finalmente vai aprender sua lição. Ele será eliminado por todos aqueles que tanto ama. Mas de repente o professor ficou sério e disse que não. Apocalipse não entendeu. Ele não sabia que nesse momento uma luz dourada estava se aproximando. O Professor Xavier disse que seus X-Men são a maneira com o qual ele vai sobreviver. E aquela luz se aproximou ainda mais. Ela chegou até o lugar onde eles estavam. Todos os X-Men caíram e percebemos que essa luz era a vampira. Ela removeu o controle de Apocalipse sobre os X-Men e depois, não perdeu tempo, o atacou imediatamente e tocou seu rosto. Com isso, ela sugou completamente a consciência do Apocalipse para fora do corpo do Gambit e depois utilizou toda a sua força celestial para forjar uma joia com a consciência de Apocalipse presa dentro dela. A mulher então passou essa joia para o Cable e disse que ele vai saber o que fazer com ela. Gambit acordou e disse que a vampira sempre vem resgatá-lo. Eles finalmente se abraçaram e se beijaram. Os poderes celestiais da vampira desapareceram. Mas ela não entendeu. Para salvar o Gambit, ela precisou fazer um sacrifício. Deveria ter perdido a vida agora, mas nesse momento ela viu algo que lhe deixou em choque. Fera chegou com a nave e estava sozinho. Noturno ficou lá no santuário do Esson e o Celestial perguntou por que ele deseja desafiar o sacrifício que a vampira acabou de fazer. Noturno disse que não está ali para desafiá-lo, apenas para completá-lo. Esson então perguntou se ele está disposto a dar a própria vida pela vida dela. Noturno disse que sabe que todos os X-Men irão sentir falta dele, mas ele também acredita que com o tempo sua memória será uma semente da qual outras memórias irão surgir. Todos os dias novas bênçãos irão chegar e os X-Men poderão compartilhar entre si. Eles poderão construir um futuro melhor e inspirar muitas outras pessoas juntos, da maneira que eles sempre tiveram que estar. Esson então perguntou a Noturno como ele pode ter tanta certeza que o fim da vida dele vai trazer tanta vida em troca, e ele disse que é porque ele tem fé. Noturno então se sacrificou para que todos tivessem um belo futuro. Enquanto isso, a Dra. Cooper estava lá em seu escritório vendo arquivos sobre a mística, até que de repente a própria Dra. Cooper entrou no escritório. A que já estava lá dentro efetuou um disparo contra a outra que chegou e revelou ser a mística. Ela invadiu o governo dos Estados Unidos e planeja fazer alguma coisa contra a raça humana. E a história acaba. Obrigado por assistir. Até o próximo!